Essa é a terceira aula da Semana do Tatuador Autoral. Na primeira aula eu expliquei o que é preciso para ser referência. Na segunda aula eu te contei como você pode se tornar um artista autoral. Mas se você ainda acha que é impossível chegar lá, hoje eu vou te mostrar o segredo do meu processo criativo. Bom, na aula passada eu mencionei por alto sobre o fato do estudo do artista se dar em 3 campos. Quem assistiu a última aula deve se lembrar que eu falei do campo artístico, que é o campo que vai fazer com que você seja capaz de criar arte e se expresse através de temas, estéticas, linguagens que conversam com você. Tem o campo teórico, que vai ser o campo que vai gerar novos conhecimentos, que vai gerar novas percepções, em que você vai poder, a partir desses conhecimentos, se expressar de uma forma mais madura, fazendo escolhas mais intencionais. E, por último, o campo prático, que é onde você vai garantir o domínio da execução das técnicas escolhidas pelo seu campo artístico, com embasamento do seu campo teórico. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre esses 3 campos, porque eles são muito importantes e eu vou te contar como que eu trabalho eles no meu processo e como que essa percepção afeta o meu fazer, tá? Primeiro eu quero falar do campo artístico, então vamos lá, vamos conversar sobre criatividade. Então, muita gente tem a ideia de que a criatividade ela é uma inspiração divina, como se a sua cabeça ela fosse iluminada por uma ideia incrível, assim, que vem de uma forma completamente aleatória. E eu não acredito muito nisso não, cara. Eu acho que, assim, claro, a gente pode ter esses estalos, existem pessoas que talvez sejam geniais, mas isso não é o que acontece no dia a dia, não é assim que funciona, especialmente para quem trabalha com criação, tá? Especialmente se você tem que ter boas ideias o tempo todo. Eu não tô falando dessas que acontecem em todo mundo de uma forma assim imprevisível, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da capacidade de sintetizar as suas experiências, ou seja, sintetizar a sua bagagem, a sua observação ao longo dos anos de estudos, que nem a gente falou na última aula, e a partir daí criar novas ideias. Então existe todo um organismo no nosso subconsciente, tá? Existe toda uma teia invisível, uma teia complexa de um fluxo infinito de informações, conceitos, soluções. Essa teia ela é muito maior do que a gente consegue perceber. Então, o que influencia em tudo isso que a gente chama de criatividade? Tá? O que é essa teia? São fatores sociais, fatores culturais, fatores midiáticos, como, sei lá, folclore, política, religião, tudo que a gente consome todo tipo de mídia, tá? Literatura, cinema, quadrinho, todo tipo de estímulo, até mesmo uma foto no Instagram vai alimentar esse turbilhão de informações que chegam, que impactam na nossa vida todo dia, durante todo o tempo. E aí, para mim, a criatividade ela é a habilidade de afinar a nossa percepção para sintonizar nesse grande fluxo, tá? E pescar e combinar conceitos que já existem aí nessa sopa de uma forma intencional. Pegar esses conceitos, sintonizar eles e a partir daí sintetizar uma nova solução. Ou seja, o indivíduo criativo, em vez de só receber e reproduzir uma ideia que já existe aí, no coletivo, consegue cruzar essa ideia que ele está recebendo com as suas próprias perspectivas individuais. E aí vai fazer o quê? Vai pegar esse turbilhão de informações, ideias e conceitos e vai gerar uma transformação. É como se a gente absorvesse, mastigasse, devolvesse, cuspisse, de uma outra forma, transformando, ressignificando essas ideias, esses conceitos, para a partir daí produzir algo novo, tá? E isso não se aplica só na arte.
aplicar a qualquer campo, qualquer outro campo, na ciência, por exemplo, né? Eu às vezes dou esse exemplo de ciência para fazer um paralelo totalmente oposto, para a gente perceber que isso está muito presente em tudo no mundo, tá? Para, sei lá, um cientista, para ele chegar numa nova tese, para ele fazer uma nova descoberta, ele vai se apoiar, se basear em uma infinidade de conhecimentos que já foram acumulados por outros, sei lá, pesquisadores que vieram antes dele. E aí, ele vai ter acesso a esse turbilhão de informações, ele vai cruzar com as novas observações que ele está fazendo, com as novas ideias, para de repente propor uma nova teoria, propor uma tese, de repente fazer uma descoberta. Então não dá para você fazer isso tudo fechado num quarto, entre quatro paredes brancas, olhando para o teto. Você precisa ter os estímulos no mundo chegando até você, cruzar com o seu próprio filtro, o seu próprio prisma, para devolver isso como algo novo para o mundo. Então a criatividade, ela acaba sendo uma consequência natural do seu acúmulo de bagagem e da sua experiência, junto com a capacidade crítica e analítica de recombinar e pensar em novas formas de utilizar isso que você absorveu, beleza? Então era a partir daí que eu queria começar a conversar com vocês, porque quanto mais você estuda, quanto mais artistas você conhece como referência, quanto mais artistas você presta atenção nas nuances dos trabalhos dele, quanto mais você está sempre vendo referência de uma forma crítica, mais você vai estar aumentando a sua capacidade criativa também. Pensa comigo, quanto maior o seu acervo, quanto maior essa bagagem de conhecimento de referências, quanto mais você já tiver visto artistas diferentes e analisado a obra deles de uma forma crítica, maior vai ser o seu potencial de recombinação desses elementos presentes nesse seu acervo de referências e de bagagens. Então, preste atenção. O grande pulo do gato, a questão aqui que você não pode vacilar, é que não é só colecionar. Não é tipo, eu conheço um montão de artistas, já tem salvo aqui no Instagram. Não é colecionar, é olhar para as referências e analisar criticamente cada uma delas. É questionar cada aspecto da obra, cada decisão do artista que você está estudando. E aí, cara, à medida que você cria obras que se relacionam com os seus gostos, com as suas angústias, com as suas motivações pessoais, os seus interesses estéticos, mais você vai ser o quê? Motivado a achar novas maneiras de rebuscar a sua expressão, a sua forma de expressão. E para fazer isso, você vai ter que consumir mais referências, mais conceitos, mais do que está sendo feito, para poder transformar, para poder englobar o que faz sentido na sua própria bagagem pessoal. E é nessa hora, quanto mais bagagem, quanto mais conhecimento teórico você tiver sobre desenho e arte, maior vai ser o potencial de evolução dessa sua expressão pessoal. Ou seja, maior vai ser o seu poder criativo. Beleza? Entendeu que não é uma questão divina, é uma questão também que pode ser trabalhada, acumulada com estudo e trabalhada também na sua cabeça para se tornar mais ativo e mais intencional. Então, beleza. Isso tudo que a gente estava falando é dentro do campo artístico, né? Daqueles 3 pilares lá. Não vamos esquecer. Agora a gente vai falar do campo teórico. Beleza? No campo teórico entra o acúmulo de conhecimento em si. Então o que eu tô falando? O que eu tô querendo te dizer? Que no pilar anterior, no pilar artístico, vem toda a sua vontade de se relacionar com essa turbilhão, né, de conceitos e ideias que é o mundo à sua volta, incluindo as referências, né, que te interessam, que você consome, que você vai buscar. Então são as suas angústias e a sua sede de se relacionar com a cultura. Agora, tendo isso como a chama, como o combustível que vai te movimentar, você vai efetivamente, no campo teórico, fazer o acúmulo do conhecimento que você precisa para, de fato, gerar essas transformações e aumentar a sua criatividade, né? Fazer essas coisas que você quer fazer. Então, o objetivo não é
claro, só acumular por acumular. Porque se for assim, você não faz nada com isso. Agora, o campo teórico ele é mais objetivo, né? A gente sai um pouco dessa coisa mais etérea, do conceito, e a gente pode falar de uma maneira muito clara. Ele vai depender somente, inteiramente, de você ter acesso aos conhecimentos que você precisa estudar, que você quer estudar, e investir o seu tempo em consumir esses conhecimentos. Então você pode fazer isso lendo um livro de arte, você pode fazer um workshop de criação, você pode fazer algum curso. Vai desde aprender como regular uma máquina, e você pode ver um vídeo que vai te ensinar, ou pode até ter acesso ao vivo, perguntar para um tatuador que vai te ensinar, e ele tá te passando bagagem teórica, até quando você vai, sei lá, estudar teoria das cores, por exemplo, né? Para te ajudar a combinar melhor o uso dos tons na sua arte. Enquanto você está estudando ali, né, uma matéria, um conhecimento formal que alguém está, né, propondo ali que você leia para aprender, ou que está te contando, ou que você está vendo num vídeo, você está estudando a teoria. Só que de nada adianta também você acumular esse conhecimento todo sem você ter senso crítico para digerir ele. Então, vamos lá, né? Qualquer criação de uma pessoa, ela vai ser fruto do coletivo. E é isso que eu queria dizer aqui de uma certa forma. Porque essa pessoa, ela já está, quer ela queira ou não, ela está inserida no coletivo. E como a gente falou daquele turbilhão infinito de informações que está aí na cultura, no coletivo, né, no conhecimento de todos e nas conversas e na mídia, a gente como ser humano, pessoa, indivíduo inserido nesse coletivo, a gente está influenciando e sendo influenciado a todo tempo, tá? Então, existe todo um organismo inconsciente que atua na sociedade, seja por influência de fatores, como eu falei, culturais, seja por fatores sociais, né? Assim, você pode entrar em antropologia, psicologia, um monte de coisa aqui que não é o caso, mas, às vezes você vai ler alguma coisa, sei lá, numa revista que te influenciou a pensar de uma forma diferente sobre um determinado assunto, que lá pra frente, quando você sentar pra, sei lá, fazer um desenho, aquela ideia vai de repente reverberar na sua mente e você não tem como lembrar de toda a teia que formou as suas ideias hoje, no presente momento. Isso é muito complexo. Isso é o que as pessoas chamam de teoria do caos, né? Então, eu gosto de pensar na teoria do caos, ela envolvida nos nossos processos criativos, né? Nos nossos processos de aprendizado e tudo mais. A verdade é que você, no seu dia a dia, você é tanto observador quanto receptor de uma quantidade de informações, né? Que pode ser ativa, ou seja, de forma direta ou passiva no seu dia a dia, que às vezes você está recebendo ali estímulos e não está nem prestando atenção, mas eles estão chegando, tá? São mensagens chegando no nosso cérebro o tempo todo, de áudio, de vídeo, conversa, reflexão que você teve ao longo da sua vida, um sonho, um filme que você assistiu. Tudo isso foi te gerando novas ideias e foi moldando a maneira como você percebe, como você vê, enxerga o mundo. Então, há quem entenda que por causa disso, uma ideia ela não tem uma autoria individual. Aí a pessoa fala, mas eu tive tal ideia, eu sou o gênio por trás dessa ideia. Ou fulano teve uma ideia genial, ou, sei lá, algum inventor, esse cara é o gênio por trás daquela ideia. Ou você fala, teve uma ideia, você diz que a ideia é só sua. Cara, olha, a pessoa que teve a ideia, ela sintetizou sintetizou a ideia, e de fato tem muito mérito nisso, porque outra pessoa talvez não fosse ter a bagagem que precisava naquele momento para botar tudo isso misturado ali e devolver algo na forma de uma nova ideia, né? De repente ela era a pessoa que tinha aquela fórmula dentro de si que era fundamental para coletar X, Y, Z que estava rolando aí no ar, misturar, mastigar e ver que isso aqui dava uma liga, entendeu? Então sim, há um mérito enorme em ter tido a capacidade de botar um monte de outras coisas que influenciaram você a chegar nessa ideia de uma forma objetiva, no que trouxe a ser de repente algo novo, uma inovação, uma criação, uma coisa diferente, tá? Uma certa novidade na maneira de compor, na maneira de organizar o pensamento, na maneira de usar certos recursos visuais, enfim, novas ideias, independente de qual campo a gente está falando aqui.
Então, a maneira como eu entendo a criatividade é o seguinte: ela nada mais é do que uma consequência natural do seu acúmulo de bagagem, de referências, de experiências, cruzando com a sua capacidade crítica e analítica de combinar e recombinar e repensar novas formas de utilizar tudo isso que você absorveu. Eu sempre falo que a pintura, ela é o meu hobby, enquanto a tatuagem é minha profissão. A pintura sempre foi meu hobby e nunca deixou de ser. Mas eu acho que não é pela pintura em si. É óbvio que é muito prazeroso pra mim, né? Mexer com a tinta uma sensação de fazer, de liberdade. E enfim, toda a questão, né, da textura e tudo mais é muito prazeroso, é um processo gostoso. Mas mais importante do que isso é os comos e os porquês. Agora eu te pergunto, no momento que você não está desenhando, no momento que você não está tatuando, que você não está estudando desenho, você desliga a sua cabeça? Não é toda hora que a gente tem tempo para sentar e ler um livro, né? Por exemplo, sei lá, ler um livro sobre teoria da cor. Não é toda hora que a gente faz isso. Muita gente hoje em dia nem tem mais costume de ler, é difícil, com tanto, né, internet deixando a nossa cabeça doente praticamente, né? Mas tem muitos momentos do nosso dia que a gente tira para fazer outras coisas. Sei lá, não tem momento no seu dia que você tira para, sei lá, lavar uma louça. Você passa um tempo ali com seus pensamentos, né? Tem gente que hoje em dia, eu por exemplo, só lavo louça, tomo banho ouvindo podcast. Mas são momentos que você está fazendo outra coisa, que às vezes você está distraído, que a sua cabeça está indo embora, sei lá, vou passear com o cachorro na rua, tá? A minha pergunta para você aqui hoje, o meu questionamento é o seguinte: nesses momentos de lazer, sei lá, quando você está tomando uma cerveja com os amigos, mesmo nesses momentos, a cabeça do artista, ela deve continuar trabalhando naquela frequência que a gente estava conversando de observação e análise da imagem, das informações, desse fluxo, da percepção e observação do mundo ao nosso redor. Eu, por exemplo, sou reconhecido, né, pela forma como eu uso as cores no meu trabalho. Eu falei disso até, né, no vídeo anterior e tal. E de tanto estudar e teoria, de tanto ver referências, já é natural para mim observar o comportamento da luz, das cores à minha volta, mesmo em momentos que eu tô fazendo outra coisa. Então, tipo, acontecem situações, tipo, sei lá, não é incomum de acontecer um amadurecimento, um estalo, de repente, numa observação minha sobre um detalhe desses, em períodos de inatividade, tipo, no sentido de não estar produzindo, de não estar estudando, de não estar desenhando. Então, às vezes, é o tempo que a gente precisa para amadurecer certos conceitos mesmo. Sei lá, você leu ou você está fazendo um exercício de desenho, treinando, tentando fazer certo efeito, sentiu que não estava indo muito bem, mas você já está com aquela teoria ali na cabeça, aí tá mastigando, né? Tá amadurecendo aquilo e tal. Então, às vezes, você está fazendo outra coisa, que nem eu dei um exemplo, lavando louça, pensando nisso, e aí, às vezes, na sua cabeça, aquilo começa a fazer mais sentido. Às vezes, a informação começa a assentar, e aí você começa a, tipo, eu acho que se eu fizer assim, pô, sabe? E essa condição de adquirir certa agência sobre a sua percepção, ou seja, de ter uma certa intenção no seu pensamento, mesmo quando você tá fazendo qualquer bobeira, mas olhando o mundo à sua volta ou pensando num trabalho, tá? Essa agência, ela com o tempo, ela fica mais natural, à medida em que você vai ficando cada vez mais íntimo dos conceitos teóricos que você estudar, né? Então, claro, se você está o tempo inteiro exercitando um conceito que está com ele na sua cabeça, com o tempo ele passa a ser natural. Com o tempo você não tem que, tipo, olhar, vamos supor, você está estudando luz e sombra pra cacete, né? Treinando muito, assistindo vídeo, fazendo desenho, vendo a referência. Aí tu tá lavando louça, não, vamos mudar de evento. Você tá no bar, eu gosto desse evento, você tá no bar,
com seus amigos. Isso aconteceu já comigo várias vezes. Aí, porra, tá no bar de noite, aí tem aquelas luzes da rua, assim, às vezes uma luz diferente, né? Um holofote, uma coisa assim. Aí tá alguém olhando aqui pra tu conversando, aí vem uma luz aqui de trás, aí bate no rosto. Aí modela, assim, o volume do rosto de uma forma que fica super maneira. Você tá conversando, olhando pra cara da pessoa, aí de repente você para e você distrai do que você tá fazendo, e você pensa, caralho, isso dá um desenho, mano. Caralho, isso dá uma pintura. Aí você se distrai, pelo menos é assim que acontece comigo no dia a dia. Pra dar esse exemplo de quando você tá acostumado, né, já a pensar sobre isso, essas questões teóricas do desenho, da pintura. Às vezes, do nada, isso acontece, e aí eu, tipo... Eu distraio do que a pessoa tá falando, e aí eu fico assim, tipo, pô, deixa eu prestar atenção nisso, calma aí, grava isso, mentaliza isso, ó, pá, tô internalizando pra quê? Pra quando eu for pintar, eu tentar baixar essa parada, eu tentar fazer o download dessa percepção que eu tive ao vivo, observando do nada uma luz bateu ali e ficou maneiro, sabe? À medida em que eu fui adquirindo mais bagagem, aí essas coisas começaram a chamar mais a minha atenção. E aí começou a ser natural. Hoje em dia eu não penso sobre isso. Só agora, aqui, tentando passar, né, a bagagem para vocês, que é falando sobre, né, eu fiz um exercício ativo de pensar sobre como funciona o meu processo criativo. Fiz isso também quando eu tive que, né, preparar toda a teoria, toda a bagagem que eu tive que montar para fazer o conteúdo do meu curso e tudo mais. Aí eu tenho que pensar, né, sentar e pensar como é que é o meu processo. Aí eu entendo que tem esses momentos e eu não tô... O ponto que eu acho interessante aqui de passar isso pra vocês é que eu não tô me desenvolvendo artisticamente, né, no campo artístico, no campo teórico, tanto no artístico quanto no teórico. Só o prático que é mais botar a mão na massa, mas tanto o artístico quanto o teórico eu não tô me desenvolvendo só naquelas horas em que eu tô sentando ali para me dedicar aos estudos, aos treinos, mas sim a cada instante, independente do que eu esteja fazendo, tá? E é esse olhar do artista que eu chamo, tá? Ele tá trabalhando sempre em segundo plano, tá? É como se fosse um aplicativo do seu celular ali que tá sempre rodando ali no fundo. Sabe o vídeo do YouTube que no Premium, né, você consegue deixar ele rodando mesmo se você estiver usando outro aplicativo? Então é isso, o seu olhar do artista ele tem que estar sempre rodando ali por cima, independente do que você estiver fazendo no seu dia a dia, tá? O último campo que eu queria falar, né, desses três agora, que eu queria falar um pouco mais a fundo, é o campo prático. E aí, quanto mais você praticar com uma ferramenta, ou seja, quanto mais você aplicar uma técnica que você estudou no campo teórico, na prática, executar a técnica, mas não adianta, né, executar a prática sem saber o que você está fazendo. Por isso que a parte teórica é importante. Mas quanto mais você pegar essa teoria e treinar, obviamente, né, mais domínio você vai ter sobre o material, sobre a ferramenta, sobre a técnica, sobre, sei lá, a maneira de analisar a imagem no desenho, né? O treino ele também entra nessa questão, né, treinar a percepção e tudo mais. Uma vez que você adquire conhecimento, então você tem que desenvolver essa capacidade de executar esse conhecimento, essa parte que você se propôs ali a estudar, de maneira que você consiga fazer aquilo de uma forma até natural, de tanto repetir, né? Então, meio que você vai fazer várias e várias vezes, e a grande pegadinha aqui é que muita gente acha que ficar praticando, fica fazendo e não vê mudança. Eu até mencionei sobre isso também, né, na última aula, mas isso acontece porque a pessoa não tem conhecimento. Simples assim. Se a pessoa não tiver conhecimento e tentar praticar, ela vai ficar fazendo, gastando tempo e energia dela, às vezes no lugar errado, porque ela não tem a bagagem teórica, tá? Nem a capacidade crítica de entender o que ela tem que fazer de diferente, ou como ela tem que se propor, né, treinar de uma forma diferente, o que ela tem que prestar atenção. Então ela só vai estar, o que eu disse da outra vez, repetindo o mesmo erro várias vezes. Não adianta você treinar sem orientação. Então, sem maturidade, a pessoa não tem a capacidade de perceber o que falta para adquirir o conhecimento que ela está precisando ali, para só depois conduzir os treinos de forma correta.
Então é alcançar uma situação em que eu consiga criar totalmente livre, com total domínio daquilo que eu tô fazendo, e durante esse criar eu esteja ali envolvido emocionalmente, eu esteja aquilo tenha um significado, né, maior por trás, e tenha uma intenção que ela vai ser inevitavelmente, né, projetual, mas projeto em si não necessariamente é um briefing que eu tenho que atender, simplesmente algo que eu me propus. Então, né, me propor desafios, né, e me propor pequenas experiências e pequenos resultados ali, né, para ir cada vez somando e somando mais. Hoje em dia é bem raro de acontecer de eu sentar na frente de uma folha em branco para desenhar e não ter uma boa ideia do que fazer, ou simplesmente ficar olhando ali para a folha e não sair nada. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo muito no passado, cansou de acontecer, mas hoje em dia não acontece mais. Assim, eu não lembro a última vez. E por quê? Por que é diferente? Isso acontece porque quando eu sento para criar hoje em dia, eu não tenho um plano já na minha cabeça. Ou seja, isso acontece porque o meu processo criativo para uma arte, ele começa muito antes de eu sentar para desenhar. A criação, ela começa dias, meses, às vezes realmente meses antes, tá? Ou às vezes já aconteceu anos antes de eu trazer uma ideia por anos, e aí em determinado momento quando eu fui sentar eu já tinha amadurecido ela anos. Isso acontece. Lembra que eu falei que na parte do olhar do artista, né, sobre como nunca deixo de observar o mundo à minha volta, sobre como é importante ter essa perspectiva sempre da análise da imagem, independente do que você estiver fazendo, mesmo que você estiver no bar, você está prestando atenção na luz, está prestando atenção no volume, na composição. É uma pira essa pira foi adquirida com... Olha quantos campos eu acabei estudando que me influenciaram nesse tipo de percepção. Tá, estudo de teoria de desenho é o que eu tô falando aqui pra vocês. Você fica pirando nessas coisas, pensando, isso no desenho eu faria assim, ou essa luz necessária. Mas eu também presto atenção em luz por causa de fotografia, que é um puta estudo de luz. Aquela porra é uma caixa que é uma câmera de trabalhar com a luz, né? A imagem é a luz. Então, fotografia e vídeo também me treinaram, e aí além de fazer todos esses análises que eu falo para vocês de análise de desenho, eu também fico pirando em composição, como se fosse um enquadramento de vídeo, ou como se fosse um fotógrafo, né? O olhar do fotógrafo, vamos dizer assim. A gente, inclusive, está muito acostumado a ler esse termo, né? O olhar do artista talvez menos, mas todo mundo fala sobre o olhar do fotógrafo, que acho que está mais direto relacionado com ele botar o olho ali para tirar a foto. Mas é a mesma coisa, não dizem, você não já parou para ouvir, já te disseram, você não já viu por aí que o fotógrafo tem um olhar e que, né, o olhar dele, mas na verdade que não é do fotógrafo, é de qualquer artista, né, qualquer artista que trabalhe com artes visuais, porque é isso, né, a gente está falando de imagem, e a imagem está ao nosso redor o tempo todo, beleza? Muitas vezes, durante esse processo em que a gente está fazendo alguma outra coisa e prestando atenção ainda assim no mundo à nossa volta de uma forma crítica, analítica, muitas vezes acabam surgindo novas ideias por acaso, fruto justamente daquele amadurecimento que vai rolando aos pouquinhos ali, que vai mastigando as coisas que a gente estava conversando. E aí, às vezes, a partir de qualquer gatilho, de repente, sei lá, você tá passeando pelo Instagram, aí passou uma imagem, aí às vezes isso te deu uma puta ideia nova, você pensou numa parada, teve uma nova... ou então uma teoria que você estava estudando começou a fazer sentido, porque você viu a referência certa. Mas se você não tivesse sempre pensando naquele negócio que você estudou, você poderia passar por 10 referências boas e você não ia estar atento para isso. Então, às vezes, a partir de um conceito que você viu num filme, uma conversa que você teve com alguém, e aí deu vontade de representar alguma coisa numa imagem, tá? E vem esse turbilhão, essa ideia, de repente ela começa a se montar ali na sua cabeça. Pode ser ideia de artes inteiras, às vezes você pensa na arte pronta, ela vem prontinha na sua cabeça. Às vezes, pode ser uma ideia mais abstrata, pode ser um tema que você de repente pensa que gostaria de trabalhar, e aí aos poucos você vai pensando ao longo dos dias, dos meses, em como abordar esse tema. Cada nova coisa que você vê relacionada a esse tema, você vai guardando no fundinho da sua cabeça. Pode ser conceitos, ideias mesmo abstratas que você gostaria de abordar, e aí eventualmente você vai ver alguma coisa que vai te lembrar isso. Então é isso, tá guardando todos esses projetos, esses conceitos, essas ideias, e não perder elas de vista, deixar elas sempre trabalhando aqui atrás da sua cabeça. Ou então, às vezes, vem também ideias mais práticas, quando você está,
tomando banho, quando você tá, sei lá, dando um passeio com seu... sei lá, levando seu, sabe, aquele lance, levando sua avó no jiu-jitsu, essas coisas assim. Às vezes um conjunto de, sei lá, de soluções estéticas, vamos supor, né? Você tá amadurecendo uma linguagem, e aí vem todo um conceito de recursos de linguagens estéticas, de efeitos e de como trabalhar com uma determinada cor, com uma pincelada. Às vezes você pensa nisso na cabeça, ou se não pensa, deveria começar a treinar, né? E aí é realmente, cara, é uma questão de costume mesmo, porque no começo, como eu falei, não vai ser natural, mas quanto mais você tá mergulhado no dia a dia, pensa, qualquer coisa que a gente gasta o tempo inteiro pensando, que a gente tá, vamos supor assim, obcecado, pode ser qualquer coisa, pode ser um filme, pode ser, sei lá, você gosta muito de Marvel, eu adoro Marvel. Pô, sempre que sai tá pra sair um filme novo da Marvel, eu fico tipo, caraca, e lembro de todas as teorias, eu fico viajando. Então, é esse tipo de energia, tipo, você tá pensando o tempo todo num negócio que você tá estudando de desenho, de pintura, você vai estar com a cabeça trabalhando com aquilo mesmo quando você não tá efetivamente sentando ali a sua bunda para desenhar, para treinar e tudo mais. E uma coisa que eu faço constantemente é manter uma lista mental dessas ideias, dessas soluções, né, desses insights que eu tive para determinados projetos que eu estou querendo realizar, que eu estou guardando aqui, que são as coisas que eu já sei que eu vou sentar para criar em breve, que às vezes eu sei que, tipo, sei lá, semana que vem eu vou separar um tempo para desenhar. Ou então de uma questão mais da rotina do tatuador, tipo, eu tenho, sei lá, 5 tatuagens marcadas nas próximas semanas. Eu sei quais são o tema dessas 5. Às vezes eu ainda não parei para desenhar. E às vezes eu vou sentar para desenhar daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas. Na verdade, hoje em dia eu desenho com bastante antecedência. Então, às vezes eu vou sentar para desenhar, tipo, sei lá, vai demorar ainda uns 2 semanas para desenhar e depois mais umas 2, 3 semanas para eu tatuar, tá? Mas sabendo que no futuro eu vou trabalhar uma imagem, vamos supor, que com o tema XYZ, tá, tudo que vier no meu dia a dia sobre esse tema, a partir de então, o cliente agendou uma tatuagem comigo, sei lá, de uma cigana. Toda hora que aparecer uma imagem de cigana, ou que eu ver uma carta de tarô, ou que eu pensar sabe, em baralho, ou que, tipo, qualquer coisa relacionada ao tema, magia, qualquer coisa que se relacione, tecidos, né, tecidos que aparecem na minha frente, qualquer coisa que relacione que aparecer, eu vou estar aqui na minha lista mental. Isso tem a ver com aquele projeto que eu pretendo fazer daqui a 1 semana, tá? Então, guarda essa ideia aqui, salva essa referência mesmo, guarda na pastinha de referência desse projeto que você ainda vai sentar para desenhar. Então eu vou previamente já fazendo essa preparação, às vezes 2, 3 semanas antes, eu nem sento para pesquisar referência na hora, porque todo dia, já que eu sigo, sei lá, 5.000 artistas no Instagram hoje em dia, e todo dia eu tenho o exercício de seguir novos artistas que aparecem pra mim e salvar as referências. Então, às vezes, tipo, eu tô no banheiro de manhã e aí passa uma arte foda de uma cigana. Aí eu falo, porra, eu vou fazer uma cigana daqui a 2 dias. Essa é uma referência maneira. Tá salvo. E assim vai, você vai trabalhando na sua cabeça antes de fato do dia que você vai sentar pra criar. Hoje, quando eu sento para criar uma arte nova, uma arte autoral, eu normalmente eu vou estar colocando em prática o plano de uma dessas ideias que eu te falei, que eu tô há semanas amadurecendo na minha cabeça. E aí o que acontece é que, como eu falei, nesse meio tempo, meio que toda referência relevante que aparece, mesmo que por acaso na minha frente, eu já vou tirar algo de útil dessa ideia. E aí na hora de sentar para desenhar, para valer, eu já sei o tema que eu quero, eu já sei como eu quero abordar, eu já tomei mentalmente uma série de decisões criativas. Então, não é incomum eu já saber como eu quero compor uma imagem na anatomia do corpo, por exemplo. Eu já pensei se é pro ombro, então, eu já tô pensando como que eu vou encaixar isso no ombro. Na hora de desenhar, eu já sei que eu quero ela olhando mais pra frente, que eu não quero ela de frente, eu quero de ângulo para ficar apontando para a direção do corpo. Eu já sei que eu quero fazer uma torcida aqui na musculatura para ficar interessante. Tá, pensei em ângulo, enquadramento, já pensei na iluminação, nos efeitos de acabamento que eu pretendo fazer. E aí na hora de criar, é claro
óbvio que eu vou experimentar. Até porque nenhum plano sobrevive ao mundo real. Eu gosto dessa frase, eu aprendi recentemente. Tá, mas a verdade é que experimentar, isso sempre vai acontecer, mas você já vai fazer essas experiências orientadas pelo seu, né, pelas tomadas de decisões, pelos seus objetivos e tal. Algumas coisas, você na hora de colocar em prática, você vai ver que de repente não funcionam tão bem. Isso é importante também, você vai testar e falar, não, de repente isso funcionou melhor na minha cabeça, mas na hora de botar no papel não ficou muito bom. Acontece, tá? Mas, cara, a verdade é que sentar para desenhar, para dar vida para uma ideia, é só a última etapa de um processo criativo que se iniciou muito, muito antes. Então, o meu segredo é essa experiência que eu acumulei e como eu combino ela de forma intencional na minha mente o tempo todo. Com o tempo, você também vai passar a ter domínio sobre esses recursos criativos, essas associações de ideias que você vai gostando, isso tudo vai começar a ser mais natural, como eu falei, à medida que você vai adquirindo bagagem, vai começando a passar a pensar sobre isso o tempo todo no dia a dia. Isso vai se retroalimentando e vai retroalimentando novas ideias a partir de tudo que a gente falou, dos 3 pilares, né, do coletivo de informações influenciando o indivíduo. Então tem a ver com as suas angústias, com as suas motivações, com os seus gostos estéticos, com os seus interesses, com os assuntos pelo que você interessa. Então, o quanto você observou de técnica em diversos artistas diferentes, enfim, muita coisa. Eu acho que quanto mais bagagem, quanto mais conhecimento, quanto mais conteúdo acumulado sobre desenho e arte, sobre referências de diversos artistas, e quanto mais aprofundada for essa busca, esse seu processo de observação, de análise, de aprendizado, do acervo na sua cabeça, maior é o seu potencial de combinar e recombinar desse acervo. E aí, consequentemente, mais munido de possíveis novas ideias você vai estar. E aí, maior vai ser a sua capacidade criativa. Ou seja, maior vai ser a sua capacidade de botar tudo isso junto de novas formas. De formas que só você pode fazer, que só você poderia fazer, porque é o seu recorte individual. Então, é que nem um filtro, sabe? Bota um filtro de Instagram, uma lente na câmera do fotógrafo, tá? Cada um de nós somos seres únicos. Então a gente tem conflitos, dilemas, pontos de vista, a gente enxerga, né, pensa, tem gostos diferentes e por isso a gente vai interpretar o mundo de forma diferente e de repente as mesmas informações que vão passar pela gente vão sair de uma forma diferente quando a gente botar, né, numa criação completamente diferente do que a pessoa que está do nosso lado. Isso tudo, tá? Você, dentro disso tudo, vai ser o funil que vai tirar essas coisas que estão aí acumuladas no campo das ideias, pegar as influências externas, cruzar com as suas referências individuais, tá? Ou seja, e aí você vai criar algo que vai ser projetado a partir do seu indivíduo. E é aí que vem a originalidade, é aí que mora a originalidade. Porque só você é capaz de organizar e pensar daquela forma. Uma outra pessoa vai ter uma outra solução, que pode ser igualmente criativa, ela pode ser igualmente original, igualmente diferente. Essa que é a graça das coisas. Então isso tende ao infinito. A originalidade dentro desse processo, ela vai garantir que, cada pessoa, a gente pegar todas as pessoas do mundo e botar para criar, transformar um conceito, trabalhar a partir do mesmo conceito, cada um vai fazer de uma forma diferente. Lógico, vão ter mais similaridades, que são às vezes pessoas que têm algumas coisas em comum, e é daí que surgem movimentos artísticos, né, ao longo da história, porque pessoas que vivem o mesmo tipo de conflito, que estão buscando as mesmas coisas, mas ainda assim você tem, dois artistas do Art Nouveau, e aí você tem o Klimt e o Musha.
Eles são dois artistas do mesmo movimento, mas o trabalho deles é totalmente diferente um do outro, totalmente original, e cada um buscando ali as suas angústias, as suas motivações, as suas coisas. Então é isso, cada artista é um artista infinitamente criativo em potencial, por causa disso, as possibilidades são infinitas. Agora, claro, isso não vem do nada, não é só você ficar aí esperando sentado a coisa acontecer. No fim das contas, assim, é o coletivo, a soma de todas essas skills que estão me trazendo, assim, uma motivação, que é basicamente ser cada vez mais capaz de intencionalmente criar uma imagem que sacie o meu processo do fazer, né? O fazer de uma forma prazerosa, e que sacie minha busca pelo resultado desse fazer também. Criar totalmente livre, com total domínio daquilo que eu tô fazendo, e durante esse criar eu esteja ali envolvido emocionalmente, eu esteja aquilo tenha um significado, né, maior por trás, e tenha uma intenção que ela vai ser inevitavelmente, né, projetual, mas projeto em si não necessariamente é um briefing que eu tenho que atender, simplesmente algo que eu me propus. Então, né, me propor desafios, né, e me propor pequenas experiências e pequenos resultados ali, né, para ir cada vez somando e somando mais. Então, vamos falar um pouquinho de brainstorm, que do inglês é tempestade de ideias, tá? Basicamente, é uma técnica que é geralmente utilizada em grupo, porque você tem mais pessoas pensando juntos, como eu falei, pessoas, indivíduos que têm recortes do mundo muito complexos e diferentes. Cada pessoa consegue cruzar esses pontos de vista, que são diferentes opiniões, vivências, bagagens, isso tudo acaba gerando uma série de ideias, tá? Que às vezes uma pessoa só não ia conseguir sozinho. Mas também pode ser feito de forma individual, é um exercício igualmente válido, tá? Você não vai ter o cruzamento com outros filtros, outras pessoas, outras bagagens, mas você ainda pode usar a técnica para descarregar a sua mente de uma maneira processual ali, aplicando, né, a técnica de forma para te ajudar a ter novas ideias. E é a partir daí que eu quero falar com vocês, porque muita gente diz que tem dificuldade na hora de fazer a parte criativa, né? Então o objetivo aqui do brainstorm, tá? Geralmente é o seguinte: você define um conceito central, tá? Então, sei lá, eu quero criar uma arte. Eu tenho que definir qual vai ser o tema, né? Qual vai ser o assunto. Então, vamos supor que eu estou sem ideia. Eu escolho um tema e aí a partir daí a gente vai fazer a técnica, vai gerar, né, uma série de exercícios específicos para ajudar a trabalhar a geração de ideias. Então, para aquele processo específico, você vai aplicar em cima disso. Se você trabalha num estúdio de tatuagem, por exemplo, você pode sentar com outros tatuadores para ter ideias de desenho. Não é só para você, sei lá, ter uma ideia de um autoral para você botar à disposição dos clientes e postar. Imagina que vai ter um flash day no estúdio onde você atende. Aí você, sei lá, você tem que fazer uma porrada de flash, uma folha, 2 folhas, 3 folhas, e os outros tatuadores aí também tem. Aí imagina que de repente vocês resolveram fazer um flash day temático. Ou não, mesmo que o flash day não seja temático, imagina que você quer fazer uma folha que ela seja inteira no mesmo tema. E aí, bom, você não quer ser repetitivo, né? Você está sem ideia, você quer criar algumas coisas diferentes, você não quer fazer tipo as mesmas coisas toda hora. E aí o que pode ser legal? Junta uma galera, junta os tatuadores, em geral senta para fazer um brainstorm antes de desenhar. Então, sei lá, antes de você de fato criar a folha de flash, né, tipo, sair rabiscando pro evento, imagina, junta uma galera, ou você mesmo sozinho, mas é mais legal quando é uma galera junto. Propõe um tema central, vamos supor aqui, eu vou fazer um flash day de Halloween, né, um tema fácil de pensar, Halloween, aí tem muita coisa pra fazer, mas aí você pode gerar ideia, né, você pode tentar pensar fora da caixa, você vai fazer o que? A abóbora, que todo mundo é o mais basicão, fantasminha, zumbizinho, não, vamos ter ideias diferentes do Halloween, vamos, e aí você começa a fazer o quê? Junta geral, começa a anotar uma porrada de ideia sem filtro. O ideal nessa parte é que você ninguém seja reprimido pela nenhuma ideia absurda demais, nenhuma ideia maluca demais. A gente quer que descarregar. Pensou, botou no papel, deu fluxo constante, anota. Então
Pode ser alguém anotando e todo mundo falando, pode ser um monte de gente anotando junto, pode ser de várias maneiras. Mas imagina, aí você, depois que, sei lá, tem várias paradas ali rabiscadas, anotadas, tipo, foi descarregando mesmo, sem julgar se é uma coisa, se é uma ideia boa, se é uma ideia ruim, se é uma ideia óbvia, só anota. E aí depois, você conseguiu produzir o suficiente. Quando você está em grupo, o que acontece é que às vezes o cara fala uma coisa e por associação o outro pensa numa outra coisa. Então acontece, né? Tem aquelas brincadeiras que você fala um tema e o outro, uma palavra, e o outro tem que fazer uma palavra que combine, que tem a ver com o que você falou. É mais ou menos isso. Aí tu vai falar, tipo, o tema era Halloween, aí tu vai falar Jason, Fred Krueger, mas serra elétrica, parte do corpo cortadas, tipo, máscara do Jason. Vai falando, só fala. Não é ideia necessariamente pronta, é só jogando conceitos que se relacionam ali depois que você anotou uma porrada dessas ideias, dos conceitos, aí você vai precisar analisar aquilo e agrupar. Então, o que é legal nessa fase? É que você vai entender quais são as melhores soluções e quais são as melhores maneiras de linkar aquelas ideias. E aí a gente entra numa outra ferramenta, que é a análise do brainstorm a partir de um mapa mental, tá? O mapa mental, ele vira parte do processo de análise, tá? Como uma ferramenta. Então, ele é um método para que você possa organizar as suas ideias. E é claro que você tem que ter todas essas ideias anotadas, que nem eu falei, para você poder começar a agrupar elas de uma forma lógica, de uma forma que faça sentido, ou seja, como mapas. Então você vai olhar ali aquele bando de termos anotados, de conceitos, de características. Pode ser, tipo, que nem eu tô falando, pode ser, tipo, serra elétrica, mas pode ser também, tipo, sangue, sabe? Estética, pode ser, tipo, vermelho e preto no desenho, né? Um desenho, sabe? Você vai anotando. Então, você vai pegar essas caixinhas, a ideia é que você tem uma lista delas, e aí você vai começar a pensar, isso aqui tem mais a ver com isso. E aí, na medida em que você for escrevendo a partir do assunto central, você vai agrupando no que a gente chama de fluxograma, que são esses grupos de assuntos e conceitos ligados uns aos outros pelas maneiras como eles se correlacionam, tá? E aí dá para fazer os dois processos juntos. Dá para você fazer o processo de geração de ideia, que é de brainstorm, né? Junto já ao mesmo tempo que você vai fazendo o processo organizacional, de análise ali, que é o mapa. Então, a partir de, você anotou uma ideia, você já puxa um balãozinho, liga com uma outra ideia, aí puxa uma caixinha ali central, escreve, sei lá o que, aí dessa ideia aqui que você teve, você puxa mais 3 que tem a ver relacionada a ela e vai fazendo, né, essas ligações lógicas que de repente parecem ali na sua frente fazer sentido à medida que você for anotando. Isso é importante para você não fugir do objetivo central, né? Você tem que lembrar que todas as ideias partiram do tema que você definiu e ela vai ramificando, né? Vai desmembrando isso, destrinchando, tá? Então, para um caminho que vai te ajudar. Tem que ir sempre para um caminho que tem a ver com o seu objetivo. A partir daí, você pode adicionar essas ramificações, né, como eu falei, e ir desmembrando o assunto principal. Então, as ramificações, elas vão te ajudar a começar a organizar as informações, palavras-chave, expressões curtas, frases curtas, tá? Você vai começar a derivar desse seu conceito principal, e aí depois de que você identificar os principais assuntos, os tópicos, você adicionar todas essas ramificações, aí você vai ter uma lista muito mais organizada, tá? Para você ter uma visão geral. Então esse, tá, é o momento em que você consegue ter uma visão de fora de todo aquele caos ali, que é mais ou menos o quê? Uma réplica no papel do que a gente estava falando que acontece no mundo, né? O turbilhão de informações e a gente tentando fazer um filtro no nosso dia a dia. Você está pegando essa mesma estrutura e fazendo isso como um exercício. E aí você está repetindo algo que acontece no macro, ali no micro, para o objetivo que você tem de criação naquele momento específico, tá? E aí você começa a fazer perguntas objetivas para você tentar analisar, né, esse cenário que você montou ali mapeado. Então, tá, quais são os conceitos que têm mais a ver com o meu assunto central?
quais são os que são derivados do meu assunto central. Aí você pega lá a lista de palavras, vai organizando nessa caixinha, esse aqui tem a ver com esse tem a ver com esse, vai encaixando ali, tá? Não é... E o legal é que você não precisa fazer isso só com palavras. Eu tô falando da ferramenta tradicional, a galera de, sei lá, publicidade usa muito isso, né? Eu estudei isso na faculdade de design e tal. Mas você pode fazer com imagens. Vou te contar um segredo, tá? Você já deve ter... Eu propus no exercício passado que você montasse uma prancha, né? Eu já vou falar da próxima atividade, mas dando um spoiler aqui, eu propus você montasse uma prancha de referência, né? Se você não montou, enfim, assiste a aula lá se você tá chegando aqui e não tá sabendo o que eu tô falando. Eu propus que você montasse essa prancha de referências ali, e se você for ver qualquer vídeo desses que tem no YouTube de eu desenhando, meus speed drawings, né? Que eu capturo a tela do meu iPad, você vai ver que eu faço a mesma coisa. Monto um monte de imagenzinha, vários layers às vezes de referência ali no canto de onde eu estou desenhando, agrupo essas imagens. Então, o que eu estou fazendo na pesquisa de referências é como se fosse quase um brainstorming, só que de imagens. E quando eu estou agrupando elas, eu estou fazendo de uma maneira intencional, de uma forma lógica. Lembra que eu propus no exercício anterior algumas regrinhas para você pensar em como você ia agrupar essas imagens? Pois é. Então, isso tem a ver com já meio que trabalhar, né, primeiro nessa geração de ideias que são as imagens, as referências, e já trabalhar elas como um mapa. Então, você já vai de uma forma intencional organizando essa que funciona melhor junto com essa e tal, para ajudar a mapear a sua cabeça, no caso aqui a partir de referências, tá? Então não precisa ser só com palavra, pode ser com imagem, por exemplo. Você pode usar essa ferramenta com imagem, independente da ferramenta que você estiver usando, né? Então você tem, tipo, sei lá, tem algumas ferramentas próprias para criar mapas mentais ali na internet, tipo, se você buscar por Mind Map no Google, você vai encontrar, né, vários programinhas que você bota um balãozinho, aí puxa uma linha, aí ele linka em outro balãozinho, aí você cria mais 3 ramificações, aí você vai montando assim, que nem filme de detetive que os caras montam isso na parede, né? Vai pregando ali na cortiça, prega com um alfinetezinho, vai montando várias fotos, aí liga ao suspeito tal, aí liga com uma fita, liga com um barbante, aí escreve ali. Tu já deve ter visto isso em filme de detetive. Isso também é, de uma certa forma, o brainstorm junto com o mapa mental, tá? Você pode fazer isso no Photoshop, juntando algumas imagens e fazendo uma prancha de apresentação com o Procreate, com o Sketchbook Pro, com qualquer aplicativo de desenho, tá? Que você possa agrupar um monte de referências de uma forma lógica, botar uma maior, uma menor, recortar rapidinho e criar essa prancha de apresentação aí que vai agrupar certos conceitos estéticos, e aí você vai conseguir ver mais com clareza como que esse coletivo ali está funcionando. Os elementos visuais dentro desse contexto aí de mapa mental, de referências, eles são muito bons para o nosso cérebro entender e memorizar certos conceitos. Então, isso ajuda a gente a comparar melhor as ideias para não ficar tudo embolado na nossa cabeça. Então você vai estar, de alguma forma, hierarquizando tudo aquilo, tá? Quando eu disse que eu junto várias imagens no meu artboard de desenho, coloco ali do lado de onde eu vou desenhar para ficar vivendo as referências e tudo mais, eu gasto um tempo bom, assim, né, que eu poderia já estar desenhando, eu gasto um tempo agrupando essas imagens e às vezes, na maioria das vezes, eu tenho tantas imagens de referência que elas não cabem ali no meu artboard do lado da minha área do desenho, e aí o que eu faço? Se você for perceber nos speed drawings lá do canal, como eu mencionei, né, eu às vezes crio vários grupos de layers. Então, por exemplo, às vezes é comum eu juntar 5, 6, 7, 8, 9 imagens num layer, num mosaico, numa colagenzinha ali. Aí oculto esse layer, crio mais 5, 6, 7, 8 imagens no outro layer, depois outro layer. E aí na hora de desenhar eu tenho um layer com, sei lá, 8 referências de mão. Aí eu tenho um outro layer só com, sei lá, 5 referências de carta de tarô e um outro layer só com referência de rosto. E aí, a partir daí, eu vou criar o desenho da minha cigana. E aí, se eu estou desenhando a mão dela, eu oculto um layer e visualizo o layer de mãos. Se eu estou desenhando o rosto dela, eu oculto o layer de mãos e ligo o layer de referências de rosto. Então, cara, o que acontece é que
Ao agrupar, ao fazer essa análise e pesquisa de referência, eu já estou usando critérios de mapa mental. Então, quando eu estou intercalando entre esses layers, eu não estou só intercalando entre as imagens em si, mas eu também estou intercalando entre os agrupamentos de referências que eram antes aleatórias e agora, no meu, né, na minha prancheta ali, eu agrupei de uma forma intencional que fizesse sentido para mim, que tivesse uma lógica. Eu agrupei esses conceitos estéticos, essas imagens que todas se conversavam ali para me auxiliar no meu processo criativo. Então, ao intercalar entre esses agrupamentos intencionais, tá, para certos conjuntos estéticos que eu quero observar, e aí o que eu vou fazer ao fazer isso eu vou conseguir ver o conjunto das coisas, né, como elas se correlacionam. Então essa é uma excelente maneira de organizar as ideias. Isso vai permitir ter uma visão mais ampla, uma visão de fora e pensar como você pode conectar certos pontos que você normalmente, no meio daquela sopa, daquela bagunça de ideias que foi a busca de referências, ou o brainstorming, jogar tudo ali na mesma pasta, talvez não tivesse ainda tão claro, né, para que caminho você está indo, e talvez ainda você não pescasse certas possibilidades sem esse pensamento de agrupar, de organizar, esse pensamento mais crítico. Então, isso leva a gente à nossa atividade, que eu acho que vocês estavam aí na expectativa. Então, vamos recapitular. Na primeira aula, você fez um desenho de uma flor que eu pedi para você escolher, sem olhar artista nenhum de referência, no máximo olhando uma foto da natureza, dessa flor na natureza. Na segunda aula, eu pedi para você fazer um mosaico de referências, que é exatamente o que eu estou conversando com você aqui agora, para te mostrar a importância disso. E aí eu te pergunto, você fez dessa maneira que eu propus aqui, ou você só colocou um monte junto? Lembra que eu te dei uma provocada? Lembra que eu falei, tinha que ser 9, e dessas 9, 3 tem que ser para um objetivo. Você lembra qual era o objetivo? 3 tem que ser referências que você achou de folhas que tivessem um design, um desenho, um formato interessante. Outras 3 que referências de pétalas maneiras, com volumes, com caimentos. E as outras 3 eram referências legais de acabamento, de estética, de recursos visuais que o artista usou aqui, né? E eu te provoquei, eu falei, e essa é legal que essas referências elas conversem entre si. Então, agora você, depois de tudo isso que eu te falei, você está entendendo a importância disso. Na próxima vez que você for criar, Na próxima vez que você for desenhar, não só faça essa colagem que eu te falei, que eu te propus da outra vez, né, de referências e tudo mais, essa pesquisa e depois essa colagem, mas faça essa colagem pensando que também há uma intenção criativa ao organizar as figuras que você vai usar de referência ali na sua frente, de acordo com as suas necessidades, suas vontades e seus objetivos. Era isso que eu queria explicar para você a partir do exercício que eu propus na última aula. E agora a gente vai pegar esse exercício, né? Ou seja, pegar esse mapa, esse brainstorm, essas referências que você juntou ali, e a gente vai desenhar uma nova flor observando para toda a sua pesquisa. Então primeiro pega lá a flor que você desenhou na aula 1, deixa essa flor aí na sua frente como referência do que não fazer. Deixa eu botar aqui, A flor da aula 1 é uma referência do que a gente não quer. Beleza? Eu falei que ela era uma espécie de ancoragem, ela era uma espécie de parâmetro que eu pedi para você fazer, né, rápido ali, até para não perder muito tempo. Então, era para você colocar para fora o que você estava acostumado a fazer no seu dia a dia, né, sem muita interferência minha. Agora você tem o exercício da aula 2, que é esse exercício de pesquisa de referência, e eu vou te orientar para você fazer uma nova flor, só que totalmente diferente da primeira que você fez. Então, bota aquela de referência na sua frente e pensa, é assim que eu não quero agora. Então vamos lá, beleza? Eu vou te dar algumas orientações aqui pra gente criar uma flor bem diferenciada, e se tudo der certo, ela vai ser mais interessante. Então, para o exercício de hoje, você pode trabalhar no digital, você pode trabalhar no Photoshop, você pode trabalhar no tablet, no iPad, mas
tá? Se você precisar trabalhar na folha e no papel, pelo menos, bota uma tela na sua frente com a sua, né, do lado, do mais próximo, se for do ladinho ali, seu papel e uma tela do lado, um iPad ou um monitor do computador, o que for mais próximo do seu desenho, de onde você estiver desenhando, tem que estar essas referências todas, o seu mosaico, a sua colagem. Se for no Photoshop ou no iPad, então você bota no mesmo artboard, você pega abre uma folha, né, digital, abre um artboard ali. Então metade da área em branco você vai usar para desenhar, a outra metade você vai colocar as suas referências do ladinho, tá? E vai trabalhar tudo no mesmo documento para que você não precise ficar fazendo assim, ó, olhando para cá e olhando para cá para desenhar, olhando para cá, porque ao fazer isso você perde a noção do todo. Você tem que ser capaz de olhar para o seu desenho e para as suas referências juntas, um e o outro no seu mesmo campo visual. Isso é muito importante. No máximo, se você não consegue fazer tanto assim, tipo, vamos supor, se você não tem um celular para botar do lado do seu papel, o celular é foda porque a tela é pequena, mas se tiver que ser o celular, beleza. Se não, no máximo, bota um laptop do lado do papel onde você está desenhando e você vai conseguir ver ali bem pertinho. Se lembra de olhar para o desenho da aula 1 como referência do que não fazer, tá? E agora o que você vai buscar? Você vai buscar um caminho para esse novo desenho, e é um caminho novo, um caminho diferente, a partir das referências que você escolheu. Agora o que eu quero te lembrar é o seguinte: você não quer flor parecida com a de uma foto do mundo real. Não, você quer um desenho original, com um olhar que, de preferência, vai ter um olhar artístico, que vai começar a ser fruto da sua observação, tá? De todas essas referências aí, mas mastigadas e devolvidas para o mundo como uma arte nova, que só você vai aplicar o seu filtro de transformação dessas informações que você está captando em algo novo. Lembra de todo o papo que a gente teve até aqui. Então vamos lá. Uma flor igual àquela, né, da fotografia tem milhões iguais. Então imagina que o seu cliente de tatuagem ele quer uma flor única. Ele te deu total liberdade criativa. Pô, isso é o melhor que todo tatuador quer ouvir, né? Cara, não, eu confio no seu trabalho, eu gosto do que você cria, eu gosto das suas piras. Cria aí uma flor, a flor como você quiser criar, eu vou gostar. Pô, eu adoro quando meus clientes falam isso. Não, eu adoro o seu estilo de desenho, eu quero uma flor, mas faz no seu estilo, do jeito que você achar que vai ficar legal. Cara, então vai lá, imagina que seu cliente quer que você faça dessa forma, te deu a liberdade. O que você vai fazer? Você vai alternar entre as referências, tá? Quando você for desenhando, alternar no sentido de passar a prestar atenção um pouquinho em cada uma à medida do que você estiver desenhando naquele momento, tá? Então primeiro você tem que pensar na estrutura ali da flor, vai fazer o todo, vai fazer o rascunho, né, bem geral, com linhas bem soltas, não se preocupe em lapidar, é rascunho mesmo, tá? E então você vai pensar em toda a silhueta geral dela, todo o formato, mas à medida em que você for pensando, tipo, agora eu tenho que desenhar a folha dela, vai lá, olha as referências de folha, entende, tenta analisar como que o cara capta o movimento, quais são as nuances que ele usa na linha para gerar um caimento legal. Aí vai nas pétalas e pensa, pô, essa profundidade, esse efeito aqui, ou sei lá, essa dobrinha. Em cada etapa do desenho, né, cada momento que você tiver do desenho, você tem que voltar a sua atenção para as referências correspondentes a essa etapa ali, né, que você se propôs. Então, né, como você tem pelo menos aí duas partes que compõem a flor, né, a folha e a pétala, e você tem também o estilo, o acabamento, né, eu te falei para você ver referências de estilos de estéticas legais, de artistas diferentes. E aí, o que eu quero te falar aqui é o seguinte: o sucesso desse exercício aqui, ele está muito menos na qualidade do seu desenho, tá? Porque, é muito pouco tempo para eu te dar aula de teoria de desenho, para eu te propor exercícios para treinar, para melhorar. Eu não sei qual é o seu nível técnico, qual a sua intimidade com materiais de desenho. Pode ser que você nunca tenha pego, né, muito em lápis e papel na vida. Pode ser que você já tenha experiência e já esteja aí com aquarela, né, a fim de brincar. Não sei. Então a gente está falando aqui sobre criatividade, sobre observar o mundo ao nosso redor e transformar, né, ele de uma forma diferente com o nosso prisma que só a gente tem, só a nossa bagagem, né, vai ter de diferente. Então a gente está falando aqui desse processo de transformação, né, do observável para algo novo, tá? Então a qualidade
Então, ó, o sucesso desse exercício aqui, ele vai estar menos na qualidade do seu desenho, como eu falei, mas muito mais na sua capacidade de escolher boas referências e de usar elas criativamente. Então, o objetivo não é melhorar de uma hora para outra a sua execução técnica, né? A sua técnica de desenho. Isso leva tempo, eu preciso, sei lá, de um curso bem maior, ou pelo menos de propor vários exercícios diferentes, um atrás do outro, alternando com vários conhecimentos teóricos de desenho para você ir aos pouquinhos, tá? Mas o que eu consigo fazer agora é te tirar dessa zona de conforto criativa. Então eu quero te colocar em movimento para experimentar, tá? De repente, aproveita como oportunidade de experimentar uma abordagem diferente do que você costuma fazer para um desenho, tenta fazer algo totalmente novo, totalmente diferente. Espera-se que você tenha buscado referências que vão embasar, que vão te ajudar a mirar, né, em algo diferenciado aí. Então, eu sei que cada um de vocês, né, vai ter uma habilidade, um grau de habilidade de desenho diferente, como eu disse, mas eu quero provocar você para que você se proponha a fazer algo muito fora do que você está acostumado, tá? Então, da outra vez eu te deixei livre e agora eu vou te guiar um pouquinho, tá? Na outra vez eu falei só, desenha aí, né? Mas agora eu vou te guiar um pouquinho como eu quero que você faça no passo a passo. O que você vai fazer? Primeiro você vai gastar uns 15 a 20 minutos fazendo os esboços em miniatura. Calma aí, vamos lá. Olha só. Não é sair desenhando, tá? Tem uns passos aqui que eu quero passar. Primeiro você vai gastar, eu não quero que você gaste mais tempo que isso, porque o propósito desses esboços é que eles sejam muito simples, não é para ficar perfeitinho, não é para ficar todo bem desenhadinho com as linhas no lugar, não, você quer fazer vários desenhozinhos rápidos e pequenininhos, ele é para ser pequeno para não te permitir detalhar, para você não conseguir realmente detalhar ele. Então é como se fosse uma versão reduzida e simplificada da arte que você está pretendendo passar a limpo depois. E aí, por que eu quero que você faça mais de um? Tá? Pelo menos 3. Mas se você quiser fazer um montão, especialmente se você fizer eles rapidinho, 2, 3 minutos em cada um, então, pode fazer um monte. Mas o ideal é, gasta 15 a 20 minutos e faz no mínimo 3. Se você tiver tempo, faz mais. Mas é isso, é para ser rápido. E aí, como que você faz? Tá? Você pode fazer uns retângulozinhos pequenos, assim, ó, desse tamaninho. Aqui, ó, né? Desse tamanho na sua folha de papel. Vários retângulozinhos que são equivalentes, né, à folha de desenho maior que você vai usar depois. E desenha ali diferentes maneiras de encaixar, sei lá, a silhueta, né, dessa flor, né? Como que ela vai estar disposta no espaço? Ela vai estar mais para um canto, mais para o outro, ela vai estar mais de longe, ela vai estar mais de perto, ela vai estar cortada, uma parte só aparecendo e a outra vazando, escondida para fora do papel. Pensa nisso antes de qualquer coisa. Escolhe, para cada uma dessas miniaturas, para cada um desses quadradinhos, escolhe colocar a flor numa posição, num tamanho, num ângulo. Faz esses testes, aí você vai fazer eles super rapidinhos. O legal é isso, que se você não curtir, que se não ficar legal, você não gastou muito tempo. E por ter feito várias opções, você vai conseguir olhar elas todas juntas e vai pensar, isso aqui funcionou melhor do que isso, comparativamente. Isso aqui eu acertei mais assim, essa aqui ficou legal. Então aí você vai, a partir dessa geração de possíveis ideias, né? Geração de possíveis diferentes abordagens, a partir daí você vai escolher qual caminho que a gente vai seguir. Então, ao fazer essas miniaturas, esses rascunhos, você tem que se concentrar nas formas básicas dos contornos, tá? As silhuetas das folhas, tá? As silhuetas das pétalas, como que vai ser o caimento, os formatos, as diferentes relações entre tamanho, entre as pétalas, as folhas, diferentes posições, tudo super rascunhado, com traço muito solto, sem precisar que a linha fique no lugarzinho. Se você errar, passa várias vezes a linha, não precisa apagar, esquece borracha, risca várias vezes mesmo sem apagar. Não se apega a detalhe nessa etapa. Em seguida, você vai escolher a miniatura que você gostou mais, e aí sim, você vai fazer o quê? Você vai duplicar ela mais 2 vezes, né? Ou seja, você tem uma miniatura que você gostou, eu escolhi essa abordagem, essa aqui eu curti. Você vai fazer mais 2 cópias dela. Vai pegar essa mesma miniaturazinha que você gostou, desenhar ela igual do lado, do mesmo tamanho, e desenhar ela igual
do lado dessa outra, ter 3 iguais do lado. Eu quero que você faça isso porque agora que você definiu qual é a composição, onde que vai estar o encaixe da forma do desenho no papel e tal, você vai experimentar cada uma delas um esquema de cor diferente antes de fazer a arte final. Ou seja, também é um estudo rápido, e essa parte eu chamo de concept art, né? Porque você já está fazendo um conceito, uma arte de conceito de como você quer finalizar, mas você ainda está estudando as cores ali. Então, caso você, sei lá, prefira trabalhar com preto, caso você não queira colorir, você vai pelo menos estudar diferentes usos de contraste, de textura. Ah, essa aqui eu quero fazer só com preto sólido e branco chapado do papel. Ah, essa aqui eu quero fazer com uma variação de sombreados, de cinzas. Ou essa aqui eu quero usar achura, textura, pontilhado para testar o acabamento. Tudo rápido, também de 10 a 15 minutos para fazer. Também sei lá, 20 a 30 minutos no máximo, 15 a 20 minutos para fazer esses estudos ou de diferentes usos de cores, né? Então, como eu falei, eu estava falando de textura se você for usar o preto, mas se for usar cor, você escolhe. Eu quero testar uma paleta de 2, 3 cores nessa, outras 2 cores nessa e mais 2 cores nessa outra, vamos supor. Não usa uma variedade grande de cor em cada miniatura. Pensa bem simples. Eu vou testar, sei lá, verde, do caule, um verde escuro, né, das folhas, com um amarelo das pétalas. Na outra eu vou testar um verde limão das folhas com um roxo das pétalas. Sabe? Uma coisa assim, faz 3 testezinhos, ou de cor, ou de texturas e usos de sombra de preto, tá? E aí, a partir daí, agora sim, você vai escolher a sua preferida. Você já tinha escolhido em relação à forma, composição, e agora você vai escolher em relação ao acabamento, né? O uso de cor e acabamento de sombras e tal, que você fez super rapidinho ali. Então, vamos lá. Coloca novamente o mosaico das referências do lado desse espaço ali onde você vai desenhar. Coloca esse rascunho que você escolheu e aí agora sim a gente vai passar a limpo, tá? Então, vamos lá. Para você escolher, é importante você levar em consideração. Você quer o quê? Um trabalho que tenha mais personalidade. Você vai escolher, dentre todas essas alternativas que você fez, a que ficou mais diferenciada, ou a que você achar que está mais bem resolvida, a que saltar mais aos olhos, que você achar que está mais equilibrada, enfim. Desenha agora sim ela maior para valer. Agora você vai passar a limpo e aí você vai se basear inteiramente nesse estudo que você escolheu, tá? Você não pode se desviar dele. Se você fez várias alternativas e essa é a alternativa que você curtiu mais, você vai passar ela a limpo seguindo o projeto dela, tá? Porque essa é a hora em que seus estudos anteriores eles vão se valer. Né? Se você, nessa hora agora, começar a desviar muito do plano, você não sabe para que caminho você vai, porque você ainda não estudou esse novo caminho. Então, confia no seu estudo e só agora sim, lapida, faz ele maior, faz os traços, as linhas com mais calma, as sombras com mais calma, faz as cores dentro da sua limitação, dentro do seu nível de intimidade com o material que você estiver escolhendo aí para desenhar, tá? Mas com mais cuidado no acabamento, porque a sua intenção é passar limpo e fazer, a partir daquela miniatura que você escolheu, a sua arte final para o nosso exercício de hoje, tá? E agora, para essa arte final, você pode gastar mais tempo. Gasta aí uns 40 minutos, 1 hora, tá? Não mais que isso. A gente não quer que seja extenso, que seja cansativo. É o tempo suficiente para você se concentrar, gastar um pouco mais de tempo, né, com calma nos acabamentos e tentar chegar ao melhor resultado possível seguindo esse plano. E aí, quando você terminar, eu quero te fazer um pedido. Você vem aqui, ou se você já quiser dizer agora, mas assim, você pode esperar terminar o desenho, vem aqui nessa página, nesse vídeo e me responde. Você acha que só esse processo que a gente fez nos exercícios e com o que foi dito aqui nas aulas, de busca intencional por referência, observação e estudo de variações e de abordagens, dessa maneira que eu te propus de estruturar, com miniaturas, né, diferentes testes de pose, para depois diferentes testes de cor, ou de sombra, ou de contraste, para só então passar a limpo, né, tudo isso com base na sua pesquisa inicial de referências que foi intencional, você acha que isso gerou um resultado? Eu quero saber nos comentários. Então, posta o seu antes, aquela flor que você rascunhou no exercício 1, na aula 1, olhando para a foto real,
posto antes e posto depois também. Posto depois da flor que você terminou na aula de hoje, a flor que você passou a limpo. Eu quero comparar esse exercício 1 com o final do exercício 3. É legal de você colocar aí pra gente ver, pra galera ver, né, a diferença que pode ter, de repente, de um pro outro, tá? E se você quiser postar também o estudo das miniaturas, tá? Então, postar a flor rascunhada, né, mais realista, mais com base na foto do exercício 1, as miniaturas, e aí a miniatura que você escolheu finalizada, cara, vai ser muito maneiro de ver, tá? Então, bota junto aí e aí a gente vai poder ver os testes que você fez antes de passar limpo. Isso é muito interessante, ver as outras abordagens que você descartou. Nossa, vai ser muito legal, beleza? Então, eu tô curioso para ver. Eu quero ver se todo mundo vai postar mesmo. Eu espero que, né, aquele famoso se flopar, nunca existiu. Mas, pô, o espaço está aberto aqui embaixo do vídeo, comentário, tá na página onde você está vendo da aula, tem um espacinho para subir imagem no comentário. Eu estou pensando em fazer uma live amanhã, não sei ainda, vai depender da repercussão, vai depender se muita gente vai colar, se muita gente vai responder, mandando as imagens, mandando os desenhos, mas eu estou pensando em fazer uma live amanhã para comentar alguns antes e depois desses desenhos que vocês mandaram aí, tá? Então, dependendo de quantos vocês mandarem, dependendo da adesão, da quantidade, eu vou deixar aqui nos comentários e aí, de repente, eu pego e faço uma live, tá? A partir daí, beleza? E aí, antes da gente concluir, antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma última pergunta. Eu quero saber, colocando dessa forma, como eu coloquei o processo para você, ficou mais claro que não tem dom, que é tudo técnica, que é tudo processo e experiência adquirida? Então, pensa comigo, se não tem dom, então qualquer um com a orientação certa pode se tornar um artista autoral. Beleza, tá? Beleza, mas também é verdade que qualquer pessoa que queira atingir uma determinada maestria, ela vai precisar de se dedicar, né? Vai precisar gastar um tempo ali, estudando, treinando e tal. E algumas pessoas não têm toda essa disposição. Algumas pessoas a gente sabe que ficam pelo caminho, que desmotivam, que desistem, tá? Mas, olha, eu tenho uma notícia boa. Se você assistiu todas as aulas até aqui, então esse certamente não é o seu caso. O que acontece é que com a maioria das pessoas, por elas não saberem por onde começar, por não terem uma base, tá? Isso acaba sendo um pouco frustrante, né? E foi justamente para apontar na direção certa aqueles mais dedicados entre vocês que eu preparei, né, um conteúdo para dar esses atalhos que podem economizar meses, podem economizar até anos de talvez ali andando em círculo. Foi por causa disso que eu criei o método do meu curso, a Academia de Tatuagem Autoral. Então, a Academia de Tatuagem Autoral ela é uma proposta de aprendizado, tá? Para auxiliar artistas como você a conduzir os seus estudos com muito mais acerto. Então, alternando entre conteúdo teórico e exercícios propostos, como o exemplo desse que eu dei super simplificado. Lá tem muito mais passos, está muito mais explicado. Eu organizei todo esse processo aí que eu estou te propondo, te dando um temperinho aqui do que eu consigo nessas aulas. Eu organizei todo esse processo em 7 passos. E aí no domingo agora eu vou fazer a última aula da Semana do Tatuador Autoral. E você já deve estar sabendo que esse vai ser um evento ao vivo. Então nessa aula eu vou te explicar quais são os 7 passos para você ir da cópia ao autoral e se tornar capaz de criar artes irresistíveis e assim aumentar o valor da sua tatuagem. Então você não pode perder, tá? Só que, cara, atenção, essa transmissão ela não vai ficar no ar por muito tempo. Eu quero que a galera esteja junto para a gente poder fazer a troca de energia, para eu ver todo mundo lá comentando, todo mundo assistindo. Eu não vou reprisar, eu não vou deixar postado no meu canal do YouTube para sempre. Então, para você conhecer a fundo quais são esses 7 passos, você tem que estar online e assistir ao vivo. Domingo agora, dia 20 de novembro, às 19 horas. E aí, cara, olha só, eu tenho um aviso muito importante para encerrar. Eu estou preparando alguns presentes e, ó, são presentes bem legais, tá?
Só que vai ser presente só para quem tiver na aula até o final. Tá? Essa é a minha maneira que eu encontrei de recompensar e de motivar, de deixar a galera animada mesmo. Então, olha só. Para eu te falar sobre esses presentes, eu tenho que te contar um spoiler. Você vai ficar sabendo em primeira mão. Na verdade, eu já soltei um pouquinho por aí, andei falando sobre isso, mas agora eu vou te explicar direitinho. Na segunda-feira, agora, no dia 21 de novembro, às 11 horas da manhã, eu vou fazer uma abertura de turmas em todas as minhas redes sociais, tá? Então, no meu curso, meus workshops, tudo vai ficar disponível, só que com valores muito, muito, muito baixos. Eu vou fazer isso para quem quiser aproveitar o pique de estudos do nosso evento gratuito e se inscrever no meu curso completo, Academia de Tatuagem Autoral, e nos meus 5 workshops, tá? Então, esses valores vão ser de uma forma que eu nunca fiz, condições que eu nunca coloquei para deixar eles muito acessíveis. Mas isso é só um spoiler que eu tô contando para vocês, que vai ter essa abertura de turmas na segunda-feira, onde eu vou divulgar para todas as minhas redes sociais valores muito, muito baixos. Agora, por que eu tô te contando isso? Porque antes disso, no domingo, eu tenho 2 presentes para quem estiver lá na live comigo. E que só quem estiver lá ao vivo vai ter acesso. O que acontece? Um dos presentes você já deve saber, eu vou sortear uma vaga para o meu curso, para a Academia de Tatuagem Autoral, para os meus 5 workshops. E além disso, tá? Eu também vou sortear, junto no mesmo pacote, 4 artes impressas, meus 4 prints, que você pode colocar na parede do seu estúdio, na parede da sua casa para decorar. E são 4 artes autorais que eu fiz uma série limitada e eles vão todos assinados. Então, além de ganhar uma vaga para o meu curso, mais os 5 workshops, mais uma porrada de conteúdo extra, que eu não vou nem gastar o tempo aqui mencionando, que tem um monte de conteúdo extra junto nesse pacote lá de curso, workshop e tudo mais. Além disso, a pessoa que for sorteada vai levar 4 prints assinados. Eu vou mandar por correio para sua casa, beleza? Se você mora no Brasil, eu vou te mandar. Se você não mora no Brasil, eu não sei se eu vou conseguir. Mas é isso, tá? Eu me comprometo. A pessoa que for sorteada, além de ganhar acesso aos cursos, eu vou mandar os prints assinados como presente aí. Então, só isso já vai ser muito bacana. Só que para você concorrer ao sorteio, para você poder participar do sorteio, você tem que estar ao vivo. Então, olha só, se liga. Eu vou te falar uma senha. Você precisa anotar essa senha para participar do sorteio na última aula. Então, vamos lá. Agora que você já está sabendo como funciona, a senha da aula de hoje é criatividade. Depois que você tiver as 3 senhas anotadas, uma para cada aula, eu vou te enviar um formulário onde você vai ter que preencher, responder quais são as senhas corretamente para você participar. Quando eu fizer o sorteio na live da aula 4, eu vou conferir as respostas da pessoa que for sorteada e se tiver correto, eu vou ligar para a pessoa. E se você for sorteado ou sorteada, você vai ter que responder a última senha que eu vou divulgar ao vivo. Se você não atender ou não souber, então vai perder, vai ser desclassificado, eu vou ligar para outra pessoa. Então só aí você já percebe como é muito importante acompanhar a última aula, a aula 4, ao vivo. Vou avisar depois pelo grupo de WhatsApp, inclusive, já falo sobre isso, mas aqui embaixo tem um botão bem diferenciado, que é um novo grupo que eu criei só para quem está interessado de participar do sorteio e quem está interessado na próxima surpresa, no próximo presente que eu vou falar agora, beleza? Eu já te conto mais desse grupo aí. Mas olha só, mesmo que você não ganhe o sorteio, só de ficar até o final na aula, na nossa live da aula 4 nesse domingo agora, você vai ganhar acesso antecipado ao link de inscrição para se inscrever nessa nova turma que eu vou abrir com até 80% de desconto, tá? Cara, olha só, 80% de desconto é muita coisa. E as vagas elas vão ser muito limitadas. Então eu tô avisando agora para ninguém reclamar. Na segunda-feira eu vou divulgar esses descontos de até 80% para todas as minhas redes sociais. Eu vou postar. Então, se você quiser garantir a sua vaga com esse desconto
Na live de domingo, aproveitar a abertura antecipada, aí você sai na frente. Aí você garante que antes de eu postar publicamente, tá? Você já vai conseguir se inscrever. Então, se você já está aí na expectativa, de repente, de emendar, né, esse pique de estudos que a gente está dando agora e fazer um aprofundamento do que eu estou te contando, de estudar de uma forma muito mais avançada, com tempo, com exercícios e tudo mais, então eu recomendo que você aproveite esse acesso antecipado para se inscrever logo. A live começa no domingo, dia 20 de novembro, às 19 horas, esse domingo agora. E fica de olho no seu e-mail, porque eu vou mandar o link da transmissão. Mas, se você quiser ter certeza que você não vai perder essa oportunidade, se você quiser ter certeza que você vai estar online na hora, então você tem que entrar no grupo de WhatsApp que eu criei só para quem está realmente interessado de participar do sorteio e de ter acesso antecipado aos 80% de desconto. Esse grupo que tá o botãozão, de que todo colorido, todo brilhante aqui embaixo do vídeo na página, né, dessa aula aqui, ele vai te levar para um outro grupo. Não é um grupo onde a maioria de vocês estão no WhatsApp até agora, que era o grupo aqui do evento, em que eu estou postando todos. Não, é um grupo dos super interessados, é um grupo VIP de quem está realmente querendo participar do sorteio e quem vai estar ao vivo lá na live e vai querer garantir a entrada antecipada. Por que eu estou fazendo isso? Porque quem não está interessado não fica recebendo, não vai participar, né? Sei lá, não vai querer estar online na hora, vai tentar, não sei, não vai poder. Ou quem não está interessado em se inscrever, né? Não conseguiu o desconto. Então, assim eu vou saber quem realmente quer. E eu quero que esteja lá comigo só quem realmente está interessado. Beleza? Então clica nesse botão que está aqui embaixo. Esse botão verde brilhante embaixo do player, não tem como você errar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê ao vivo esse domingo às 19 horas. Valeu!